Em 2 Coríntios, nós vamos ver alguns textos, tá bom? Mas o que marca pode deixar, filho, pode deixar. Mas o que marca realmente esse assunto de hoje é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. É Paulo escrevendo a sua segunda carta ao povo de Corinto. É um texto curto, e assim mesmo nós queremos estar desenvolvendo um pouco, explorando um pouco uma parte desse texto, que aí já é curto por natureza. Abriram aí, amém? 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, quando Paulo diz assim, depois de tratar de algumas questões, ele diz, é assim, ou seja, é um finalmente, é uma conclusão, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu prefiro a tradução, é nova criação, tá bom? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Quem tem na sua Bíblia aí a palavra criação ao invés de criatura? Ok? Algumas versões mencionam criação. Os dois estão corretos, mas nova criação chega mais perto daquilo em que se propõe, em que Deus propõe para cada um de nós. Em Cristo sermos uma nova criação, não essa criação em Adão, mas a criação em Cristo que estamos sendo trazidos a experimentar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A ideia é nós gravarmos de início o título dessa mensagem, Vivendo a Missio Dei, que é o tema do ano, e hoje, a partir de hoje, de maneira intensa, vivermos a Missio Dei em Cristo, vivermos a missão de Deus em Cristo. Aliás, a Missio Dei, sendo vivida como Deus deseja e como Deus requer, só pode ser vivida em Cristo. Eu estou falando bastante em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque é isso que nós vamos explorar. O que significa essa formulinha em Cristo? Essa pequena expressão de duas palavras, em Cristo. E temos aí muita estrutura dentro dessa pequena expressão em Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Essa expressão em Cristo, ela é encontrada mais de 150 vezes no Novo Testamento. Isso para mostrar o quanto ela é importante, o quanto ela tem significado. Se alguém está em Cristo, é nova criação e as coisas antigas já passaram. Principalmente nas referências que Paulo dá, nas cartas de Paulo. É muita coisa, se nós formos dividir 15 cartas, 13 cartas, por 150 citações, nós vamos perceber quantas vezes o apóstolo Paulo fala, na média, em cada uma das cartas, em Cristo, e tem uma profundidade teológica muito grande. Por ser teológica, não significa não ser prática, mas que nós precisemos tomar a consciência realmente do que significa estarmos em Cristo Jesus. Quando ele diz ali, que em Cristo nós somos nova criação, porque a criação que nós experimentamos, que o homem natural experimenta, é vinculado a Adão.
O ser humano, ele é criado à semelhança de Adão, a partir de Adão. E a proposta de Deus é que o ser humano não seja conforme Adão. Adão pecou. A estrutura de corrupção que cada um de nós tem, a estrutura de corrupção que tem o ser humano, e aí a gente não precisa nem justificar muito, não precisa nem entrar com grandes argumentos, porque a gente percebe o quanto o ser humano é mau, o quanto o ser humano é pecador, o quanto o ser humano é errado, o quanto ele entende errado todas as coisas. Por quê? Porque ele é a semelhança de Adão. Adão pecou, e se nós somos assim, é porque herdamos isto de Adão. O ser humano herda toda essa corrupção que existe dentro do ser humano, por conta de Adão. Só que Deus, ele trabalhou a possibilidade de voltarmos às origens antes de Adão. E isso só é possível se formos semelhantes a Cristo. Então, enquanto Adão é o referencial do ser humano de pecado, Cristo é o referencial do ser humano da criação que Deus planejou para nós. Dá para perceber isso? Entendendo isso, nós podemos entender melhor o que o apóstolo Paulo diz aqui, que em Cristo nós somos uma nova criação. Essa é a proposta. Por isso é que o ser humano, ele está num processo de autorrecuperação sob o poder do Espírito Santo. O ser humano está num processo de refazer-se. É como se o Espírito Santo, um grande escultor, um hábil escultor, olhando para Jesus, começa a esculpir-nos, até estarmos à semelhança de Cristo, pensando como Cristo, sentindo como Cristo, andando com os pés de Cristo, trabalhando o amor conforme Cristo trabalhou. Então, isso é o que Deus propõe para o ser humano, e isso é o que significa andar em Cristo, isso é o que significa uma nova criação em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e esse é todo um trabalho fantástico que é feito em cada um de nós, a partir do momento que nascemos de novo. Por isso é que a palavra de Deus, ele diz ali em João, no Evangelho de João, se você abrir ali no Evangelho de João, talvez alguns não entendam, e eu espero que isso seja esclarecedor para você, Evangelho de João no capítulo 1, quando esse texto, a partir do versículo 10, diz que nem todos são filhos de Deus, porque nem todos nasceram de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Criaturas de Deus são aqueles que nascem à semelhança de Adão, mas filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. E o apóstolo João chamado evangelista, não é João Batista, ele diz ali a partir do versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo é a palavra, o verbo é o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra, tá bom? Tanto é que no versículo 1 ele diz lá, no princípio era o verbo, ou no princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus é a palavra, e ele diz, o verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verdade, é o que sabemos, até historicamente nós sabemos isto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, somente a todos os que receberam, mas a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que recebem Jesus,
é que lhe foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele continua dizendo, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, filho de Deus não é aquele que nasce da relação do pai, da nossa mãe e do nosso pai. Não, é aquele que nasce de Deus. Eu estou ficando nisso, porque isso é importante para nós começarmos a entender essa expressão, em Cristo, porque em Cristo nós somos filhos dele. Em Cristo nós somos uma nova criação. Até então, somos criaturas de Deus. As pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. Não, eu também sou criatura de Deus, porque filho de Deus é aquele que nasce de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então isso significa estar em Cristo. E esse projeto de Deus foi anunciado no Antigo Testamento, ou seja, todo o Antigo Testamento mostra isso, todo o Antigo Testamento aponta para esse novo caminho, que é o único, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo o Antigo Testamento, se nós formos olhar aí um texto de Isaías 43, 19, abra sua Bíblia em Isaías 43, 19, é um texto profético, magnífico, que nem Isaías saberia apontar de maneira tão clara que era Jesus, mas o versículo 19 do capítulo 43 diz assim, versículo 19, está aqui, eis que faço nova, eu vou ler desde o versículo 18, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Por isso é que aquele texto de 2 Coríntios, voltando ali novamente, os textos estão todos muito interligados, ele diz, olha, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, guardem isto. E agora no versículo 19 diz, versículo 18 diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, aquelas que já passaram, porque eis que tudo se fez novo. Mas Isaías diz ali no versículo 19, eis que faço uma coisa nova, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo está saindo à luz, será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Ele está apontando para Cristo, que é uma coisa nova, que segundo João, veio aplanar aquilo que precisava estar aplanado, derrubar os montes, que eram empecilhos do homem se achegar a Deus, entulhar os poços, que eram empecilhos e que são naturalmente empecilhos do homem caminhar na direção de Deus. Então, João diz que Jesus, ele veio aplanar, ele veio preparar o caminho do Senhor, porque Jesus haveria de nos fazer passar por caminhos planos, ou seja, acesso direto a Deus, acesso fácil a Deus. E isso foi profetizado 740 anos antes de Cristo, por Isaías. É muito marcante, é um dos textos, existem os textos de Ezequiel que são muitos, existem muitos textos de Jeremias que são muitos textos. Se a gente olhar para Gênesis capítulo 3, versículo 15, aponta para Cristo Jesus, em que se fala ali que haveria uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, apontando para Cristo Jesus. Então, estar em Cristo tem uma dimensão escatológica,
É uma era em que se faz coisas novas. Por isso é que o texto de 1 aos Coríntios, de 2 aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 5, ou melhor, versículo 15, diz o que diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Gente, para vivermos a Missio Dei, quer seja na escola, agora na volta do ano letivo, quer seja no escritório, no nosso trabalho, quer seja na fábrica, nós precisamos perceber que nós somos uma nova criação em Cristo. Em Cristo Jesus é que nós podemos passar por caminhos planos. Em Cristo nós podemos olhar para Deus. Em Cristo nós podemos ser ouvidos por Deus. Quem somos nós para sermos ouvidos por Deus? Um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus absoluto. Quem somos nós? Se não fosse Jesus não nos permitir essa entrada, nós não teríamos nenhuma possibilidade de conversar com Deus. Aliás, nós não teríamos possibilidade até de ter a percepção de Deus. Se nós temos a percepção de Deus como temos hoje, uma percepção real, é porque em Cristo nós podemos tê-la. A Missio Dei, ela, para ser vivida, ela precisa ser vivida nessa dimensão. Senão ela não é Missio Dei, é missão própria, é missio homus, se é que a gente pode falar isso, é missão do homem. Entregar folhetos, só por entregar folhetos, é missão do homem, mas se Deus não estiver trabalhando nessa mensagem, nessa boa mensagem, nessa boa notícia que é o Evangelho, não adianta entregar folheto. Eu não estou dizendo que nós não devamos entregar. O irmão Neto faz isso muito bem durante o dia, durante a semana. Ele entrega folheto para tudo quanto é lugar e fala, e testemunha. É isso que tem que ser. Mas, percebendo essa nova criação que somos, gente, isso daí nos leva a ter uma percepção de privilégio, sim ou não? Somos uma nova criatura, estamos sendo moldados pelo grande escultor, nada mais, nada menos que o próprio Espírito Santo de Deus, que vai tirando uma lasquinha aqui, vai tirando uma lasquinha ali, por isso que de vez em quando dói, porque ele vai tirando umas lasquinhas, e geralmente quando tira a lasca assim, dói, né? Dá umas... Normal, esse é o trabalho o trabalho pedagógico de Deus através do Espírito Santo, em estar nos ensinando como ser um embaixador de Deus nessa Missio Dei, que é a missão da igreja. É missão de Deus, mas a igreja é o embaixador de Deus para essa missão. Deus colocou uma missão para a igreja, e a missão da igreja é fazer a missão de Deus, e não a nossa própria missão. Gente, estar em Cristo é participar de algumas condições especiais. Já sabemos aí, teológica um pouco mais, com bom, razoável grau de profundidade, o que significa estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as nossas atitudes precisam ser novas, as nossas ações precisam ser novas, os nossos pensamentos precisam ser novos, as nossas posturas precisam ser novas, o nosso relacionamento fraternal, o nosso relacionamento com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos familiares, com o mundo, precisa ser novo também. Estar em Cristo significa que Deus nos escolheu.
alto grau de privilégio, alto grau de privilégio. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Efésios, é um pouquinho depois de 2 Coríntios, só pulando Gálatas, que é depois de 2 aos Coríntios, e aí você encontra ali a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, quando ele diz ali no versículo 4, eu vou ler desde o versículo 3, porque ele dá um sentido de continuidade melhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E depois o que diz? O que diz depois? Vamos lá, de novo, gente, olha só. Bendito seja, vocês vão completar, eu paro e os irmãos completam. Capítulo 1. Se eu não der o endereço, vai ser difícil de chegar, né? Obrigado, o meu auxiliar ali, o Antônio, me deu a dica ali. Capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, foram trazidas a nós em Cristo, por causa de Cristo, pela nossa união a Cristo, pelo fato de sermos filhos de Deus, nascidos de Deus. Gente, isso é um privilégio incomensurável, não dá para a gente medir, não dá para pesar o tamanho desse privilégio. É um privilégio conversar com autoridade? Sim, é um privilégio, depende da autoridade também, né? Mas é verdade. Mas o privilégio de sermos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus, e antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Olha só de novo, quando ele fala, Deus nos escolheu nele, significa nele quem? Cristo, em Cristo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus. Olha só, Jesus é a chave, gente. Jesus Cristo é a chave que nos liga a Deus. Jesus é a chave que faz com que nós recebamos essas bênçãos. As bênçãos nas regiões celestiais, as bênçãos espirituais todas. Então Deus nos escolheu. Gente, isso é um privilégio que muitas vezes nós não rejeitamos, mas nós não damos valor, nós não valorizamos isto. Por isso é que, independente da situação que estamos vivendo, se é dolorida, se não é dolorida, se é cansativa, se não é cansativa, o mais importante é que nós fomos o quê? Escolhidos. Deus nos escolheu. Gente, isso é maravilhoso. Nós sempre falamos isso e precisa ser retomado sempre, porque parece que as coisas que vêm de Deus são esquecidas facilmente. É interessante isso, né? Muitas vezes não está na nossa consciência, porque se todas elas estivessem na nossa consciência sempre, nós seríamos mais produtivos nas reações às circunstâncias e seríamos mais produtivos nas ações, tanto nas ações, como nascidos de novo, como escolhidos em Cristo, como nova criação em Cristo, seríamos mais assertivos, e seríamos mais reativos e saberíamos reagir mais às circunstâncias que tentam muitas vezes a nos deixar para baixo, de maneira proeminente, e esquecemos que a proeminência está nas bênçãos. Estar em Cristo significa então participar dessas coisas novas, por isso que as coisas velhas já passaram, como o apóstolo Paulo diz lá. Tem mais uma bênção, mais um privilégio, mais uma coisa nova, mais uma condição especial, que nós fomos
redimidos em Cristo. O que significa uma pessoa redimida? Não é uma palavra muito usual. O que significa redenção? Salvação, será? O que significa? Está sendo tratado isso nos PGs? Então vamos lá para os PGs. Teens e jovens, o que significa redenção? Vocês estão atentos aqui, né? Sem celular na mão? O que significa o que significa redenção? Significa, começa com L e termina com O. Gente, libertação. Nós somos libertos, nós somos redimidos, salvos por redenção, igual que foi feito lá no deserto, igual, proporcionalmente, tá bom? Porque lá no deserto, lá no Egito, quando o povo foi liberto de lá, ele foi redimido, houve a redenção do povo, eles não ficaram mais sujeitos à escravidão de Faraó. E em Cristo Jesus, como se deu essa redenção? Nós somos libertos do quê? Do pecado, por graça. Então, em Cristo, participamos dessa condição especial que Ele nos redimiu. Nós vemos isso em Romanos, se a gente virar algumas folhas para trás, antes de 1 aos Coríntios, Romano no capítulo 3, versículo 24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós fomos redimidos, nós obtivemos a libertação, as amarras foram quebradas, nós não estamos mais sob algemas, nós não estamos mais lambendo o calcanhar de Satanás, nós não estamos mais fazendo as coisas maravilhosas ao seu modo de pensar, as coisas porcas do mundo. Nós podemos dizer não para Ele, nós podemos dizer não, e é o que se espera dos santos. Santos no sentido não de sem pecado, mas santos no sentido de separados. Nós somos separados para Deus. Deus pegou-nos ali da escravidão do pecado e nos comprou ali com o seu próprio sangue, em Cristo Jesus, e tirou-nos de lá, com a sua força e com o seu poder, e nos trouxe de lado. Agora você é meu, você está separado, é isso que significa. Então nós fomos redimidos. Redimidos em Cristo Jesus. No texto de Efésios, no capítulo 4, nós vemos que nós fomos perdoados. E antes um pouquinho de sermos perdoados, nesse mesmo texto de Romanos 3, logo na primeira parte, antes dele dizer que nós fomos justificados, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a libertação, nós fomos justificados também, porque essa é uma expressão muito importante para a gente entender o que significa estar em Cristo, porque nós fomos justificados em Cristo, nós fomos redimidos em Cristo, ou seja, por Cristo é que nós somos justificados dos nossos pecados, porque eu não consigo me justificar dos meus pecados. Os irmãos já sabem o que significa justificação, eu sempre falo, né? Eu sempre trago algumas
alguns esclarecimentos sobre isso, para a gente poder entender. Nós somos justificados por Cristo, ou seja, Jesus disse assim para mim e para você: se você estiver comigo, eu justifico todos os seus pecados, eu abono todos os seus pecados. É aquela ideia mesmo, de justificar a falta no trabalho. Eu abono, você não deve, isso não lhe vai ser deduzido do seu salário, lá no mundo profissional. Quando Jesus diz, olha, eu justifico você, Ele diz assim para nós: você não deve mais nada. A ira de Deus, que estava sobre os nossos ombros, foi colocado nos ombros de Cristo. Isso é o que significa. Ou seja, aqueles erros e aqueles pecados que eu precisaria justificar, eu precisaria pagar por eles, Jesus fala: não, você não precisa pagar mais não, porque eu estou pagando por você. Isso significa justificado em Cristo Jesus. E depois, perdoado dos nossos pecados, que é uma extensão do fato de nós sermos justificados. É perdão dos pecados, tá bom? Que nós temos aí em Efésios capítulo 4, versículo 32. Tem um benefício, tem uma condição especial, essa é especialíssima. Essa é de arrasar. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, porque ele escreveu 2 cartas ao povo, à igreja de Tessalônica, ali no capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler desde o versículo 14, para a gente poder pegar essa sequência mais completa. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, versículo 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Essa palavra dormir, não é isso que nós fazemos sempre, à noite, às vezes durante o dia, mas é um eufemismo para morte, é uma outra palavra para morte, tá bom? Então aqui, mediante Jesus, trará na companhia dele os que morreram, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Ou seja, os que estiverem vivos, quando Jesus Cristo vier, não vão ser ressuscitados primeiro. Primeiro vão ser ressuscitados aqueles que morreram. E aí ele continua dizendo: porque o Senhor mesmo, aí é o versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, essa é uma condição especialíssima. Nós vamos ser ressuscitados. Mesmo aquele santo ali do primeiro século, do segundo século, que morreu dissolvido em óleo quente, mesmo aquele que serviu como tocha para iluminar Roma, ele vai ser ressuscitado da mesma forma como Jesus foi ressuscitado. Gente, esse é um benefício que tem somente aqueles que estão em Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz o que diz ali em 2 aos Coríntios, porque quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, antes da minha conversão, eu não imaginava a minha ressurreição. Eu sabia da ressurreição de Jesus, por uma questão religiosa, mas eu não ligava com o privilégio que eu, por estar em Cristo, tenho, que é a ressurreição do meu corpo. Não importa se Jesus vai vir ou virá depois de X anos,
5, 15, 100, 1000 anos depois da minha morte, aonde eu vou estar? No pó lá, misturado na terra, mas Deus vai nos ressuscitar, de onde nós estivermos, com o mesmo corpo que Jesus foi ressuscitado, e que pelas descrições, nós podemos perceber, que Jesus tinha um corpo glorioso, e manifestava esse corpo glorioso, entrando em ambientes fechados, desaparecendo no momento que precisava desaparecer, aparecendo no momento em que precisava aparecer, subindo, desprezando as leis da natureza, não é? Sendo levado aos céus, corpo novo, tudo furado ali. Tomé, coloca a mão aqui, ó. Mas ele estava numa boa ali. Eu fico imaginando a postura dos discípulos, depois de terem visto Cristo morrer, levado Cristo para a sepultura, e ele aparece ali. Que coisa fantástica. Seremos ressuscitados. Então, gente, o fato de nós estarmos em Cristo é que faz com que nós experimentemos, ou temos o vislumbre, temos essa esperança de que a nossa morte não vai ser o fim. Nós não vamos acabar na sepultura, não. Nem se a gente for cremado, nem se for não importa, não importa. Não é o fim, é o começo. A morte é o começo. É o começo de uma vida sem limitação de espaço e tempo. É o início de uma vida totalmente, absolutamente nova, junto de Deus, junto de Cristo Jesus. E por último aqui, por hoje, porque nós temos outras coisas mais a falar sobre esse viver em Cristo em 2025, Deus nos permite acesso a Deus, ou seja, Deus nos permite acesso a Ele mesmo. Alguém pode entrar no gabinete de alguém importante assim facilmente, sem intermediação de alguém? Não consegue, precisa ter intermediação de alguém. Imagina de Deus. Quem somos nós para nos apresentar e termos acesso ao trono de Deus? Mas em Cristo nós temos acesso direto a Deus. Tanto é que depois, quando oramos, nós sempre dizemos: em nome de Jesus, amém. Ou seja, Senhor, nós estamos falando com o Senhor, estamos te agradecendo, estamos te pedindo, estamos clamando, em nome de Jesus. Ou seja, em nosso próprio nome, nós não conseguiríamos ter acesso absolutamente a Deus. Quando nós olhamos o livro de Efésios, no capítulo 2, e com isso eu quero concluir, capítulo 2, versículo 12 de Efésios, 12 e 13, ele diz assim para nós: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Ele estava falando no tempo em que a comunidade de Israel estava sem Cristo, ou não estava unida com Cristo. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados a Deus pelo sangue de Cristo. Então nós nos aproximamos de Deus, nós podemos estar próximo de Deus. Esse é um privilégio e uma condição super especial de quem está em Cristo Jesus. Queridos, não se faz a missão de Deus como embaixadores que somos, sem estarmos em Cristo. Por isso, sem Cristo, sem condições de quaisquer coisas, mas em Cristo nós temos a condição de caminhar solto, livre e solto, de caminhar leve,
Por quê? Esperando na condução de Deus, esperando no direcionamento de Deus. Momento oportuno para a gente refletir aí. Será que eu estou em Cristo? Estar em Cristo, como os textos que nós lemos, significa crer nele, significa confiar nele, significa saber que nós somente somos filhos em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, nós não temos condições de sermos chamados filhos de Deus, no mínimo, criaturas de Deus. Então, vale a pena a reflexão. Será que eu sou uma pessoa espiritual, sou uma pessoa que é filho de Deus, que nasci de Deus, ou sou uma pessoa religiosa só? Uma pessoa religiosa é aquela que busca algum sentido na espiritualidade, seja ela qualquer. Qualquer motivação vale, qualquer elemento onde eu vinculo a minha fé vale. Isso daí é esforço religioso, mas esforço espiritual é aquele de convicção. Eu sou de Jesus, porque eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, eu creio que eu estou religado a Deus por conta de Jesus. A missão de Deus é esta. Eu sempre falo, vou falar de novo, você já cansou e vai continuar se cansando. Deus, em seu amor, não tem o propósito de nos fazer felizes. Ele não tem o propósito de sermos felizes como esposo e esposa, como pais, filhos. Ele tem o objetivo de nos reconciliar com Ele, porque Ele sabe que, reconciliado com eles, nós realmente somos felizes. Realmente nós encontramos sentido na vida. Realmente nós seremos felizes como pessoas, seremos felizes como na vida conjugal, seremos felizes na vida familiar, seremos felizes na vida eclesiástica, e seremos felizes na vida social, principalmente sabendo que nós somos embaixadores seus. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, enquanto o Leandro nos ajuda ali. Reflete um pouquinho, pense um pouquinho num dos primeiros textos que nós pudemos ler, e que nós pudemos comentar ali em João, no capítulo 1, pense um pouquinho nele. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Como o ser humano hoje não recebe Jesus, não crê em Jesus, e muito pelo contrário, hostilizam Jesus, de maneira desrespeitosa inclusive. Eu não preciso tecer comentários sobre isso. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus? Você já teve a oportunidade de dizer assim para Deus: Senhor, esse teu oferecimento é maravilhoso, ser filho teu, ser nascido do Senhor. Senhor, eu não experimentei ainda essa bênção, eu não experimentei ainda o que significa ser nascido de Deus. Fala comigo, porque isso é prerrogativa dele. A salvação é graça. A salvação, ela não vem por esforço humano, não vem por uma declaração teológica, declaração imaginativa, uma declaração poética qualquer que venha do teu coração, mas ela vem de Deus. Senhor, eu quero sentir isso, eu quero ser nascido de novo, eu quero receber Jesus no meu coração. Que momento oportuno esse, gente. É o momento
em que faz com que a gente divida as coisas novas das coisas antigas. Se você está em Cristo, é uma nova criação. Ou a criação é apenas a partir ou na base de Adão? Está refletindo aí? Está pensando bem nisso? Mas continue com os olhos fechados. Eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém que tenha feito essa oração, sentiu algo diferente no seu coração, como que uma resposta de Deus a esse eventual pedido que você fez? Levante sua mão. Alguém? Isso significa reconhecer esse novo nascimento. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, você precisa tê-la. É o reconhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e assim estarmos vivendo a escolha que Deus fez, a redenção, a libertação que Cristo proporcionou, a justificação dos nossos pecados, e nos faz viver a ressurreição e experimentar esse futuro de vida ressurrecta. Senhor Deus, o Senhor conhece os corações que entraram neste lugar, independente dos seus quês, independente dos seus desejos, independente dos problemas, independente das aflições, porque não existe aflição maior do que aquela que tem aquele que não recebeu Jesus em seu coração. Muitas vezes este ou esta nem percebe o grau de insegurança que vivem, mas sem estar em Cristo Jesus, nós vivemos toda a insegurança do mundo e toda a insegurança da eternidade. Que ao vivermos a Missio Dei no ano de 2025, tenhamos a consciência do significado de viver em Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.